Vamos colocar de pé, irmãos. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. Não há ninguém maior, ninguém menor, mas todos nós somos sacerdotes. E a Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, como igreja aqui, corpo, família, estamos aqui diante da Tua santa presença. Apresentamos a vida do Senhor Nivaldo, Senhor, diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor Deus conduza a mão dos médicos, ó Pai, que o Senhor Deus dê sabedoria, graça a Cristina também nesse momento difícil, a Ione, a Lúcia, e que a Tua vontade, Senhor, ela seja feita, Pai. Pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor Deus derrame do Teu bálsamo sobre o Teu Filho, ó Deus, para o louvor da Tua glória, Pai. Oramos por aqueles que estão enfermos também, Senhor, mais uma vez apresentamos diante de Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que é o médico dos médicos, vem com o Teu bálsamo, Senhor, vem com o Teu óleo, vem com a Tua cura, Pai, sobre cada membro, Pai, cada órgão, Senhor, sobre a alma, sobre essas vidas. Faz um milagre, Senhor. Para Ti não há impossíveis, ó Pai. Oramos também pela mensagem da palavra, usa a boca do Teu servo, ó Deus, que possamos, ó Deus, ó Pai, com a força dessa comida, Senhor, caminhar, ó Deus, aonde o Senhor quer nos levar, Pai. Que possamos, ó Deus, nos manter diante da Tua presença, ó Deus, cumprindo a Tua vontade, Pai. Guarda o Teu servo, antes, durante e após, Senhor, essa palavra, que possamos, ó, praticar, Senhor, para louvor da Tua glória que oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Aos que eu não falei boa noite ainda. Eu queria falar basicamente sobre o comecinho do livro de Tiago, né? Tiago, ele escreveu uma carta. Se você for ver aqui no Tiago, se você quiser abrir também, pode abrir no versículo 1, capítulo 1 de Tiago, tá? Mas ele escreveu uma carta que está falando assim, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Ele fez uma carta com assuntos práticos aos cristãos daquela época, com assuntos corriqueiros, falava de fé e obras, falou de vários assuntos, como de pobreza e riqueza, tentação, preconceito, a diferença entre falar e agir, né? Criticar as pessoas, né? Orgulho, humildade, paciência, oração, fé. Ele fez uma carta bem, se você parar, tomar um tempo ali e ler com calma, você vai ver que tem vários conselhos e várias coisas que ele fez, né? Fala muito entre a diferença de falar e de fazer, né? E é uma enorme diferença isso, né? O que a gente geralmente o que a gente fala, o que a gente é e o que a gente faz, né? Então ele traça várias coisas, né? Uma das coisas assim bem interessantes do livro de Tiago é o que ele fala sobre obras, né? O que ele fala ali? Ele fala assim que a nossa fé sem obras, ela é morta. Ela de nada vale. Tiago fala, né? Não precisa abrir, tá? Em Tiago 2,18 fala assim, ó. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Aí ele fala assim, ó, mostra essa tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, vou te mostrar a minha fé. Então, Tiago, uma das coisas que Tiago fala é isso. Dou uma passadinha rápida aqui sobre isso para a gente entender, né, o que ele quer dizer com isso daí, né? Irmãos, basicamente, o que ele está falando, assim, ó, o que ele falou é bem claro, né? Olha, então, mostra a sua fé através das suas obras. Ou seja, você mostra o que você é através do seu comportamento. Eu mostro o que eu sou, não é pelas coisas que eu falo que eu sou.
É que nem você educar um filho. Se você falar para o filho 1000 vezes uma coisa, entendeu? E fizer uma só vez, pronto. Ele vai ver a ação que você tem, não o que você fala. Você pode falar o que quiser. É que nem aquele pai que fala assim, você tem que ir para a igreja e não vai. O filho vai olhar o pai e falar assim, para que eu tenho que ir na igreja se o senhor não vai, pai, na igreja? Né? Então, ele está dizendo isso daí. Se você pegar um copo vazio e você encher de água e não parar, ele vai transbordar, não vai? E vai transbordar o quê? A água que você colocou nele. Assim é a nossa vida também. A gente transborda com aquilo que a gente está cheio. Então, a gente deixa aparecer aquilo que a gente tem dentro de nós. O alimento que você está tendo, você deixa transparecer. Né? Então, o que ele está falando é isso aqui. Ele está falando assim, você está cheio de fé mesmo? Você tem fé mesmo? Você está cheio de espírito mesmo? Não estou vendo. Seu comportamento é um comportamento que não condiz com isso que você está falando. Você faz força para parecer um crente dentro da igreja, mas saiu daqui, você externa e mostra o que você é de verdade. Então, quando você está cheio de uma coisa, você transborda aquilo aqui, fora daqui. Né? Ele está falando isso. Mas eu acredito que isso que ele está falando é assim, ó, é mais num sentido de introspecção, para a gente pensar em nós mesmos. Né? Como? Assim, por exemplo, eu posso então falar assim, ó, eu vou sair fazendo então. Mas se você não está externando aquilo que você sente, você está fazendo atividades excessivas. O que se chama de ativismo. Então é mais para a gente pensar assim, o que eu estou transbordando? O que eu estou deixando escapar? Como as pessoas do meu trabalho estão me vendo? Como os meus amigos me veem? Como na escola as pessoas me veem? Como na igreja as pessoas me veem? Eu estou transbordando o quê? E você tem que trazer isso para a sua vida, e eu tenho que trazer isso para a minha vida, né? E pensar assim comigo, o que eu estou me enchendo? Com o que eu estou fazendo? E o que eu preciso fazer para começar a transbordar o amor de Cristo? Não é verdade? Então a gente tem que pensar muito nisso, porque se você falar assim, então tá bom, então eu vou começar a fazer um monte de coisa para mostrar que eu tenho fé. Mas se isso não fizer parte do seu coração, é obra morta também, irmãos. É obra morta também. Eu vejo muito Tiago falando assim, ó, presta atenção no que você está fazendo com você mesmo. Pensa um pouco. Veja como você está se comportando, como você está se transbordando. Se encha do Espírito. Ele está falando isso. Sabe, irmãos, a gente tem que pensar algumas coisas assim, por exemplo, olha, aqui eu não faço nada. Certo? Não, eu não faço nada. Venho, vou, acabou. Por que você vai fazer alguma coisa quando Jesus te levar? Se você já não faz nada aqui. Lá você vai mudar? Não, agora quando Jesus me levar, eu vou mudar. Ué? Não é assim. Aí eu vou mais longe. Por que Jesus vai te levar se você não faz nada? Não tem fé, não se derrama, não se enche do Espírito, nada. Ah, não, é assim, mas é assim mesmo, lá no céu eu vou mudar. Aí vai mudar o quê, irmão? O que você vai mudar? Você vai subir a sua alma, você é a sua alma. Seu corpo vai para a terra, o Espírito volta, você é a sua alma. Depois você vai ser reconstituído de novo. Mas o que você vai mudar? Entendeu? Então são coisas que a gente tem que, né? Hoje a gente vê muito assim, né? As pessoas são muito, assim, na igreja a gente vê hoje, né? Infelizmente a gente vive numa época que se você for fazer uma análise das igrejas do Apocalipse, aquelas 7 igrejas que tem, você vai perceber que cada igreja daquela lá, ela trata de uma época específica da igreja. A primeira, a igreja primitiva, é Éfeso, e vai indo até a última, que é a Laodiceia. Qual a característica da Laodiceia? A igreja de Laodiceia? Cristo fora da igreja.
Hoje em dia, o corpo vive com Cristo fora da igreja. É mais ou menos assim. Eu sei que eu estou generalizando, tá? Lógico que tem as exceções. Mas como eu vejo, hoje todo mundo é muito cheio de si mesmo e sabe muito bem o que tem que ser feito e dita regras e dita, está pronto para falar, está certo, está errado, está pronto para dizer, está pronto para criticar, está pronto para reclamar, mas não sai do lugar. Criou raiz já, está parado. Essa é a igreja. Hoje todo mundo tem razão, tem conhecimento, tem sabedoria e critica, e critica, e critica. Né? Então, o que a gente precisava fazer? Começar a fazer. Porque é muito fácil você parecer perfeito quando você não faz nada. Quando você não faz nada, você é perfeito. Ninguém vai te criticar pelos seus erros, ninguém vai te achar ruim com você, nada. Você é perfeito. Por quê? Não faço nada, sou perfeito. Entendeu? Então, a gente precisa começar a entender isso daí e parar assim de, por exemplo, olha o chão e pegar o papel e jogar no lixo. Pensa um pouco sobre isso daí, entendeu? Antes desse tipo de coisa, a gente tem que, no coração da gente, tem o servir e o transbordar. Então, Tiago, uma das coisas que ele fala bem na Bíblia é isso daqui, essa mensagem de fé e obras, né? Mas outro ponto importante aqui é o seguinte, né? Que ele fala assim, né? Voltando a Tiago 1:1, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. O que ele está dizendo assim? A gente vê muito falar isso aqui, dispersão, né? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a dispersão. Quando Jesus voltou, andou com os discípulos e tudo mais, antes dele, mais uma vez, ele morreu, desceu à direção dos mortos, tal, ele ressuscitou, ficou um período, tem o caminho de Emaús, ele comia com os discípulos, aquela história toda, né? E ele falou para a igreja, que já era a igreja ali, certo? Que tinha 120 pessoas. E eram os apóstolos, eram os parentes de sangue de Cristo, era provavelmente esposa de algum apóstolo, tal, e devia ter algum gentil ou outro ali no meio também, não sei. E ele falou para todo mundo assim, olha, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar aqui em Jerusalém, não saiam daqui, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. E aí vocês vão ficar em Jerusalém, mas também vão para a Judéia, também vão para Samaria, e vai até os confins da terra, até onde Judas perdeu a bota. É para, linha, sair. Né? Então ele deixou exatamente isso, não precisa abrir. Atos 1:4 fala assim, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes. Aí um pouquinho para frente, no versículo 8, até falo para você aqui, a consequência de não ter obedecido Atos 1:8 foi Atos 8:1. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele deixou claro para todo mundo isso daí, certo? Então, fica aí, tá bom? Tá. Atos 2, não estava a gente no 1, né? Atos 2, veio receber o Espírito Santo. E continuaram em Jerusalém. Não saíram de Jerusalém. A igreja crescia, a igreja prosperava, a igreja multiplicava. Chegou uma hora que os apóstolos não davam conta mais da palavra de Deus. O que fizeram? Vamos colocar algumas pessoas para ajudar a instituir os diáconos. Aí chamaram os diáconos começaram a ajudar na obra, começou a crescer, começou a prosperar, sucesso, e veio o quê? Atos 8:1.
e Saulo consentia na sua morte. Essa aqui é aquela passagem que Estevão foi apedrejado, Saulo, que é Paulo, estava lá, depois do apedrejamento colocaram as roupas aos pés de Paulo, ou seja, Paulo fazia parte daquilo, certo? Saulo fazia parte daquilo, mas Saulo ainda era um perseguidor da igreja, era um perseguidor dos que adoravam a Cristo naquela época, certo? E ele ainda não tinha se encontrado com Cristo ainda, e se tornado um apóstolo, certo? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra toda Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Percebeu? Sucesso, multiplicação, prosperidade, dinheiro, tranquilidade, milagres, não estava fazendo o que Deus queria. Não estavam fazendo o que Deus queria. Então eu falo para vocês, o sucesso que vocês estão tendo momentâneo, que eu tenho momentâneo, eu estou bem, estou tranquilo, estou com saúde, estou com tudo, não, mas eu estou fazendo certo no meu emprego porque eu tenho dinheiro, eu comprei um carro legal, eu comprei não sei o quê, eu comprei uma casa. Tem que estar alinhado com Deus, irmãos. Pode não representar necessariamente a vontade do Senhor. Olha a igreja como que era próspera naquela época, multiplicava, pregação, não damos conta mais, vamos colocar mais gente para ajudar, e aumentava, e punha líder, e punha não sei o quê, e punha diácono, a perseguição, aí veio o quê? Uma perseguição monstro em cima da igreja, para fazer o povo obedecer o que Cristo falou lá atrás. Então nós temos que sempre ter isso na cabeça. Lógico que o nosso Senhor nos abençoa, não estou falando que não, mas a gente tem que prestar atenção se a gente está fazendo a vontade de Deus, né? E essa perseguição que veio sobre essa igreja, ela durou uns 300 anos, certo? Ela foi daquela época ali que começou, no ano, sei lá, 40, não sei, 30 e pouco, 40, até o ano 313, 14, perseguição ferrenha aos cristãos. Como? Queimava vivo, irmão. Usava como tocha. Fazia uma festa. Manda vir 10 cristãos, pendura 5 desse lado, 5 daquele, e põe fogo para iluminar a festa. Era assim a gracinha da época. Entendeu? A pressão era grande. O Estado, que era o povo aqui, irmãos, era dominado. Israel, até mesmo antes de vir Cristo ali, estava na mão dos romanos. Então, o Império Romano dominava. E quando surgiu o cristianismo, já existia o quê? Culto a vários deuses. Por exemplo, a igreja primitiva de Éfeso tinha um templo de Diana. Certo? Então, já existia perseguição naquela época, de alguma forma. Mas ela se acirrou de um ponto tão forte que, por exemplo, o imperador tinha uma estátua. As pessoas tinham que adorar o imperador romano. O cristão não adorava. Tinha vários deuses, eles eram politeístas. O cristão não fazia isso. Dava culto ao Senhor, mais nada. Então foi uma perseguição ferrenha na igreja. Daí você fala assim, o que isso fez com a igreja? A igreja prosperou, a igreja cresceu, e a igreja era cheia de homens que eram guerreiros do Senhor. Porque para você entrar nesse meio, era só se você fosse um cristão verdadeiro. Só se fosse um cristão verdadeiro. Porque sabia que ia morrer queimado vivo, por exemplo. Certo? A gente não percebe esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? O que a perseguição fez? Criou homens, varões de guerra, homens e mulheres, verdadeiros cristãos. Né? Coisa que hoje, pela nossa liberdade, a nossa vida, aí pode ficar dos dois lados, né? Fica aqui, fica ali, tal. Mas se viesse uma perseguição dessa falando assim, não vai dar mais culto ao Senhor, o que a gente faria? Ficaria, que nem naquela época ficou, muitos, então pode me matar, mas muitos, irmãos, tchau. Purificaria. Isso é que aconteceu, essa perseguição, foi o que o Amir falou.
a potássia do lavandeiro, o fogo do ourives. Para mim, o cadinho é um negocinho assim, meio ovalado assim, que resistente ao fogo, que você põe o ouro, a prata ali, põe fogo embaixo. Ele derrete o ouro, a sujeira sobe, ele limpa a sujeira e fica ouro puro ali. Essa é a purificação. A sujeira se levanta, vem lá o ourives, tira fora a sujeira, fica o ouro puro. É isso que a perseguição fez com a igreja. Certo? E quando chegou na época de Constantino, que era um imperador, naquela época já tinha, vamos dizer assim, o reino o Império Romano já tinha se dividido em 4, já tinha 4 imperadores dominando o Império Romano. Então já tinha perdido. O Império Romano ele começou a perder muito assim, ó. O imperador começou a suceder o próximo imperador, ele começou a escolher o próximo imperador. Quem? O filho. Então o imperador vinha e escolhia o próximo. Quem é? O filho. E o próximo? O filho. Está preparado? Não importa, é meu filho. Chegou uma certa época, porque ali, nesses imperadores todos que foram levantados ali em Roma, só como uma curiosidade isso, alguns eram considerados bons imperadores, uns 5 foram bons para Roma, eles continuavam perseguindo cristãos, tá? Por que eles eram bons? Um deles não teve filho. O que ele fez? Na hora de escolher, ele escolheu uma pessoa competente para governar no lugar dele. O que esse próximo fez? Teve filho. Na hora de escolher, meu filho não está preparado. Vou pegar um competente. Pá, competente. O império começou a crescer. Até chegar no 5º. Bom, no 5º, ele sucedeu o filho. Aí, ó. Afundou. Isso é uma coisa que a gente tem que saber, irmãos. Ó, é muito fácil a gente se enganar com o próprio filho. Porque a gente julga nossos filhos pela intenção. Foi no culto? Não. Por quê? Tenho 1000 motivos para falar para você. Você falar, que pena, fiquei com dó agora, não foi no culto. Mas o filho do outro, aí ó, não vai no culto, que é o quê? Não aparece, não vem. É muito fácil. Então, é assim, a responsabilidade é muito grande, nossa. Porque a gente tem que tentar olhar para os nossos filhos pelo que eles fazem, não pelo que eles falam. Como as pessoas veem você? Você consegue cumprir as obrigações? Você consegue cumprir as obrigações que você tem? Não, não consegue. Tá bom, mas é meu filho. Eu tenho tanta dosinha, porque olha, tem tanta coisa para fazer que não dá tempo. Faz o possível. Mas o filho do outro, como é que não chega no horário? Como é que está sempre atrasando? Então a gente tem que olhar esse tipo de coisa, né? Porque é uma coisa assim difícil. Daí quando Constantino ele lutou contra 2 imperadores, ganhou a guerra e tinha mais o 4º. Fez um acordo. Chegou lá com esse outro, que esqueci o nome dele no momento, falou assim, ó, eu tive um sonho, uma visão de uma cruz. E essa visão dessa cruz de Cristo que fez eu ganhar a batalha, as batalhas que eu enfrentei. Daí ele chegou para esse imperador e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos parar de perseguir o cristão? Parar de perseguir a igreja? Ó, vão. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos devolver os templos, os bens, tudo que foi confiscado, tudo para os cristãos de volta, ó, tudo de vocês. Aqui para frente vocês podem adorar o seu Deus, não tem mais perseguição, não tem mais nada. A igreja, ó. É triste, irmão. Por quê? O que Constantino fez? Constantino, ele enfiou o biquinho do sapato, né, amigo? O biquinho do pé assim na porta e daqui a pouco estava dentro da igreja. Pela bondade dele, ele foi entrando. E aí ele começou. Bom, adoração ao Deus Sol. Constantino estava na igreja. Ele só foi batizado quando ele estava para morrer. Adoração ao Deus Sol. Ah, tá. Quando que é? Dia 25 de dezembro. E como nós vamos fazer para o pessoal adorar o Deus Sol? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos falar que Cristo nasceu dia 25 de dezembro. Mas onde está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Mas aí vem os teólogos, né? Não,
não, setembro, não, agosto, não. Só dá briga, né? Mas, independente, não está falando isso lá, e muito menos está falando para você comemorar o nascimento de Cristo. O que ele fez? Trouxe para dentro da igreja. E foi trazendo as festas pagãs, foi fazendo o sincretismo religioso, misturando tudo. E terminou em compra de indulgência, título. Tinha um título que eles vendiam à igreja, que era assim, ó, você tinha direito de blasfemar contra Nossa Senhora Aparecida. Você podia, você pagava o dinheiro, dava dinheiro para a igreja, recebia um papel falando assim, você pode blasfemar. O cara blasfemava contra Nossa Senhora Aparecida e não queimava no inferno. O cara queria tinha um título da igreja, ele comprava. Quanto custa o título? Ah, custa tanto, tá aqui. Ó. O cara virava dom, não sei o que lá, do bispo emérito, não sei do que lá. Era triste, irmãos. Aí, o que aconteceu? Com a falta da perseguição, a coisa... O que acontece com a gente, irmãos? Por que a gente precisa? Vira e mexe, a gente tem que tomar umas lambadas para voltar para o Senhor. Vira e mexe, nós temos que estar no aperto para correr e botar o joelho no chão. O que acontece comigo? Que quando está tudo bem, você relaxa, você para de orar como você orava. Você para de adorar como você adorava. Você para de louvar como você louvava. Aí você vai se afastando. E ao mesmo tempo você fala, Senhor, eu te amo, cuida de mim, transforma a minha vida. Traz você de volta. Como? Você vai enfrentar problema. Eu vou enfrentar problema. Infelizmente está assim. E a perseguição está acontecendo. O Amir acabou de falar do Jorge Linhares, do pastor aqui. Parece que ele é presidente também do Colégio Batista lá em Belo Horizonte, né? E ele é pastor, conhecido e tal. Ele foi intimado pela justiça, para quem não está sabendo, para comparecer agora no comecinho de agosto lá, para explicar, na qualidade de investigado, ele não é uma testemunha, é um investigado, para explicar por que ele falou que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino e menina é menina. Eu não vou fechar meus lábios para a palavra de Deus, irmãos. É para aprender? Para aprender. Eu não vou fechar meus lábios, não. Não estou nem aí para esse povo. Eu não vou deixar de honrar o meu Senhor. E eu não quero ser considerado uma pessoa de ânimo dobre, uma pessoa que aqui, na miúda, na boca pequena, é uma coisa, mas na hora de falar, é covarde. Nós começamos a enfrentar perseguição, irmãos. Nós começamos a enfrentar perseguição. Hoje em dia, o que acontece? Eu até coloquei, acho que no grupo da liderança da igreja, aqui, não sei se eu falei, aquela menininha que ganhou o skate, lá, a Raíssa, né, ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. Vocês viram o pai e a mãe da entrevista? Em algum lugar? Vocês não viram. Por quê? São cristãos. Não bate com a figura de skatista, rebelde, tal, não sei o quê, desafiador, não bate. Isolaram a família, deixaram a menina sozinha. Sozinha. Não interessa você escutar a mãe falar assim, quantas vezes eu não dobrei o joelho para minha filha. Eles não querem escutar isso. Eles detestam isso. Então nós vivemos já numa condição de exceção, que outros lugares vivem, e nós estamos começando a viver agora. Esses partidos de esquerda que são ateus, eu vou resumir para você uma coisa, numa história. De um lado tinha um muro, uma pessoa em cima. De um lado tinha Satanás e do outro Deus. Certo? Deus falando assim, ó, desce do muro, 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 e Satanás quieto. Desce do muro, Satanás não abre a boca. Por que você não abre a boca? Porque o muro é meu. Quem está indeciso está com Satanás, irmãos. Então, o que eu estou falando isso para você? Que a gente tem que prestar atenção nisso daí, tem que levar isso daí para frente. Tá? Nós temos que olhar e ver o que nós estamos passando. Hoje já está assim, esses partidos que tem aí, eu vou falar mesmo, esses partidos de esquerda, olha, eles são tudo ateus, gente. Se você olha no programa de governo dos caras, é partido único. Você sabe qual é o Deus na China?
Xi Jinping. Você sabe quem é o Deus da Coreia do Norte? Kim Jong-un. É isso, irmãos. É isso que eles vão fazer. Encheram o STF de ateu. Encheram. Entendeu? Tá uma vergonha aquilo. Só pauta LGBT, gente. Só pauta LGBT. E você não pode agora falar que Cristo é contra isso? Eu falo. Pode me culpar. Ora, que coisa que é essa agora? De repente agora eles vão entrar para aquela porta e vai falar assim, ó, cala a boca, não fala mais nada. Ué, onde está a igreja? A Laodiceia. É a Laodiceia, né? Então, irmãos, a coisa é difícil mesmo. E outra, a gente fica sempre pensando, sabe no quê? Que a perseguição é uma coisa física, Estado contra igreja, não sei quem contra não sei quem, e papai contra não sei quem, aquele negócio todo. Existe também confrontos espirituais, perseguição espiritual, irmão. Quer que eu te fale uma coisa aqui que pode até, eu sei que muita gente não vai concordar? Covid, irmãos. Covid é uma perseguição para a igreja. O que aconteceu? É o fogo no cadinho. O que aconteceu? Muita gente que estava saiu fora. Não estou falando da comunidade El Shaddai, não, viu, irmãos? Eu estou falando da comunidade El Shaddai e de todas. Todas. Porque eu acho o seguinte, a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita para todos. Então, eu vou falar para você uma coisa, se tem uma pessoa que convence você, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Se está ardendo no seu coração essa palavra, é porque é para você mesmo, irmão. Não é para ninguém mais, mas não pode falar aqui, não pode falar o quê? Se está ardendo no seu coração, é para você. Ardeu no meu. Eu estou com essa palavra para falar aqui faz tempo. Meu coração estava ardendo para falar isso daqui. A gente tem que encarar a realidade das coisas, né? Então, irmãos, a gente aqui ficou orando. Quero contar uma coisa para vocês. Quarta-feira, 19h30, há muito tempo que vem 3 homens orar aqui e 3 mulheres. Há muito tempo, ó. 3 homens e 3 mulheres. Quero te contar que existe um chamado aqui dentro dessa igreja, chamado reunião de oração, e não há exceção para ninguém. Não tem exceção, irmão, para ninguém, não importa, entendeu? Então eu quero falar para vocês, ó, 3 homens e 3 mulheres, ó, que tempo que está assim isso daqui. Era para ter muito mais gente aqui, certo? A gente está orando por várias pessoas que se afastaram, para Deus, em misericórdia, tocar no coração delas. Nós não queremos pessoas que, para o primeiro aperto que tem, espirra. Nós queremos crentes fiéis. Junte-se a nós em oração. Vamos orar para essas pessoas, para elas voltarem para a igreja. Entendeu? Mas, agora, mais calmo um pouco, voltando para a palavra, o que me chamou a atenção em Tiago 1 foi o seguinte, que ele fala assim, ó, Tiago, de novo 1, tá? Servo de Deus e Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, humildemente, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quem era Tiago, irmãos? Tiago era irmão de Cristo. Irmão de Cristo. Irmão de sangue de Cristo. Apesar que falar de sangue é meio... porque tem várias teorias aí que, por exemplo, Cristo, não, uma coisa a gente tem certeza, né? Não tem raiz do pecado. Certo? Se ele não tem raiz do pecado, ele não nasceu nem do espermatozoide do homem e não pode ter nascido do óvulo da mulher. Se ele nasceu do óvulo da mulher, ele tem pecado também, ué, ele tem a raiz. Então aí fica aquele negócio. Uns falam assim, não, na verdade, o Espírito Santo fecundou Maria no óvulo da Maria. Tá, aí o outro fala, não. O Espírito Santo foi lá e colocou um óvulo fecundado já na Maria. Agora, não sei
Sinceramente, eu não sei o que o Amir pensa. Eu penso assim, que o Espírito Santo colocou um óvulo fecundado na Maria. Que Jesus não tem raiz de pecado, certo? Maria foi barriga de aluguel. O preço que ela cobrou foi nada. Ela foi a bem-aventurada, a mais bem-aventurada entre as mulheres. Só isso. A mãe do nosso Senhor. E Tiago aqui, o que Tiago era? Né? Tiago era irmão. Só que como Tiago se colocou? Servo. Humildade, irmãos. Tiago se colocou ali, ó. Eu sou servo de Deus e servo do Senhor Jesus. Quando a gente tem um parentesco com alguém importante, a gente sempre fala, né? Ó, eu sou filho do tal, sou amigo do tal, eu sou amigo do fulano, eu sou amigo. A gente sempre tem isso. Tiago não teve isso, não teve essa raiz de orgulho. Meu pai mexeu com futebol, treinou Portuguesa de Esporte, treinou Londrina, treinou um monte de time, treinou na região aqui, jogou no Corinthians. Meu pai jogou no Guarani e o companheiro de quarto que jogava com ele era o Tele Santana. Então ele jogou em vários lugares e tal. Vai ver eu jogar bola, filho. Vai ver que tristeza que é. Certo? Meu pai e tal. E eu vejo isso daí. Essa parte da humildade que eu vejo em Tiago foi muito bonito para mim, eu achei. Isso mais me motivou. Daí eu sempre tenho uma pergunta para fazer, que eu faço para mim, e depois faço para vocês. O que a gente está buscando, irmão? A gente busca o púlpito? Ou a gente busca o palco? O que você está buscando? O púlpito ou o palco? Eu vou falar para vocês. Eu não culpo, é muito assim, complicado, porque os dois estão no mesmo lugar. O palco e o púlpito estão aqui, ó, no mesmo lugar. É complicado. Certo? Mas existe uma separação entre um e outro com um abismo. É como se fosse, antes de Jesus ter resgatado a igreja dele, que estava lá resgatado o povo judeu que estava no seio de Abraão, estava no Hades, certo? O Hades tinha um cara de um lado, olhava, viu o cara do outro. O cara que estava ali no lugar de tormento, viu o cara no seio de Abraão. Fala lá para molha ali, não sei o que, o dedo aqui, estou vendo lá, ó. Estou vendo. Tinha um abismo entre as duas coisas, a mesma coisa aqui. Está tudo junto. Você vê uma coisa ou outra, mas existe um abismo aqui entre uma coisa e outra. Desentupiu a caixa, estava entupida. Então, o que a gente busca? Quem, assim, praticamente quem está no palco, está no púlpito, é misturado. Mas como está o seu coração em humildade? Qual é a sua intenção? Qual a sua verdadeira intenção no seu coração pelas coisas que você está fazendo? Quem busca o palco quer se fazer ouvir, quer ter a voz mais alta de todas, quer falar e todo mundo escutar, quer aparecer. E quem busca o púlpito quer servir. Essa é a diferença, irmãos, da humildade. Por isso que é importante que a gente tem que ter em mente que fala assim, que nós temos que exercer a medida de fé que cada um recebeu. Ou seja, fica dentro daquilo que Deus tem para você. Dentro do seu chamado. Né? Quando Deus tem preparado para você um chamado, você vai progredir, prosperar e você vai ser abençoado. Quando você tentar abraçar coisas que você não foi chamado, é problema que você vai ter na sua vida. Certo? Não adianta nada falar. Por isso que é difícil ser líder. Você tem que mostrar para os outros que você é através das suas ações. Não adianta nada você falar, faça isso que eu estou mandando, faça aquilo que eu estou mandando, mas ninguém vê você fazer. Ei, vai ruir esse troço daqui a pouco. Daqui a pouco vai ruir. Porque ninguém está confiando mais, E essa é a diferença de chefe e líder. Não existe mais chefe, irmãos. O chefe fala assim, ó, rema para lá. O que o líder faz? Pega o rema. Rema comigo. É essa a diferença hoje em dia. Exercer seu chamado vai muito mais além do que
nós podemos imaginar. Mas Deus tem coisas maravilhosas. Por exemplo, olha, tá certo que, né, que Cristo mandou ir de 2 em 2, tal, aquele negócio todo, levar a palavra, tudo mais, para todo mundo. Mas cada um tem sua função específica, né? Em Juízes 6:6 tem uma causa que é Midian, os medianitas, eles estavam detonando Israel. Tudo que tinha lá, eles vinham na colheita, limpavam, eles pegavam tudo que tinha pela frente, eles levavam tudo lá. O que aconteceu? Você tinha que se esconder desse pessoal, porque eles não, o que eles fizeram? Eles não obedeceram a Deus, Israel. O que Israel devia fazer? Vai entrar em Canaã? Vai entrar na Terra Prometida? Vai. Você vai tirar todo mundo de lá que está lá hoje em dia. Você não vai se misturar com aquele povo. Você vai expulsar aquele povo de lá. Israel fez? Alguns fizeram, Israel não fez, não. O que aconteceu? Aconteceu que aquele povo cresceu e oprimiu Israel. Então, a gente vê aqui, 200 anos depois de Jericó, quando foi logo que Josué passou o Jordão ali, e ele enfrentou a primeira batalha, certo? 200 anos depois daquilo lá, Israel estava na mão deles de novo. Um povo extremamente forte e poderoso. Já estava na mão de novo dos medianitas. Estava bagunçado o negócio lá, né? E aí, o que Deus fez? Escolheu um homem, né? Escolheu Gideão. O que Gideão? Como é que Deus levantou Gideão? Gideão falou assim: quem sou eu? O menor dos menores, da menor família você escolheu o menor, Senhor? Aí começou, faz prova disso, faz prova daquilo. Tá bom, é o Senhor mesmo. Aí Deus falou para ele: você vai vencer a batalha. Tá bom, junta o exército, Gideão, 32 mil. Exército inimigo, 120 mil. Cada um de Israel tinha que lutar contra 4 medianitas. O que Deus falou? Para, Gideão. Se você ganhar, você vai falar que é você. Então você vai fazer o seguinte: vamos tirar um pouco de pessoas. Tiraram 22 mil, ficou 10 mil. Então 1 contra 12. Para, Gideão. Você pode ainda ganhar com estratégia. Aí Deus deixou 300. 1 enfrentava 400. E aí? Né? Aí sim, Gideão, agora você está pronto. Quando você tem um chamado e você exerce esse chamado dentro daquilo que Deus te colocou, você é um Gideão, irmão. Um de você enfrenta 40. Agora, quando você está querendo abraçar coisa que não é sua, você vai ter problema. Então, a gente tem que sempre prestar atenção. Josué falava assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, que eles estavam tentando entrar em Jericó. Ninguém entrava, ninguém saía de lá. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, e seu rei e seus valentes. Irmãos, isso é a fé. Eu entreguei na tua mão. Não é assim, eu vou entregar, eu entregarei. Ou como o pessoal gosta de falar hoje em dia, eu vou, né, call center, eu vou estar entregando, né, o gerundismo, né. Então, o negócio é esse. Isso que a gente tem que tentar prestar bem atenção. Fé é assim, não é eu entregarei, é eu entreguei. Não é você vencerá, é você venceu. Essa é a fé verdadeira. Né? Então a gente tem que fazer o plano, e às vezes Deus tem para nós coisas absurdas. Como é que foi lá a derrota de Jericó? Vamos derrubar a porta, vamos entrar com tudo, vamos destruir tudo e vamos tomar esse povo. Não, pode parar. Não vai ser assim não. Vai ser como então? Dá 7 voltas, vai dar uma volta em volta, silêncio, quietinho todo mundo, sem fazer barulho. Dá uma volta por dia em volta de Jericó. Aí vai lá, todo o povo de Israel dá uma volta de Jericó. No outro dia. Agora no 7º dia, você dá 7 voltas e grita. Pronto. Caiu os muros. Os muros caíram. Então, às vezes, até as coisas são absurdas. No caso de Gideão, principalmente, levou lá um monte de poronga. Sabe poronga? Até lembrei que eu tinha um amigo meu que chamava poronga, porque ele tinha um corpo de menina e parecia uma poronga, né? Aí Deus falou assim: corta aí, põe uma luz dentro lá e não sei o quê. Na hora que todo mundo viu aquilo lá, um saiu matando o outro.
Olha só. Os planos de Deus para a nossa vida, né? E seguindo aqui para o fim, irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu desconfio que Paulo gostava muito de exercício, de correr. Ele era um atleta, viu? Porque, ó, ele fala várias passagens que ele fala de corrida, de vencer, de estádio, de não sei o quê. Ele devia, de vez em quando, ele ia para a Grécia e ver as Olimpíadas lá. Mas, ó, Gálatas 5:7 fala assim, ó, vocês corriam bem. Quem os pediu de continuar obedecendo à verdade? O que ele está falando? Gente, segue firme no que eu tenho para você. Persiste. Aquele povo ali, o que ele começou? Ele começou a dar ouvido para o mundo, para as pessoas, e ele começou a ter problemas, porque o que começou a fomentar no meio deles? Primeira coisa que começou a fomentar, legalismo. Ou seja, eu sou bom, eu faço boas coisas, eu faço boa obra, eu sou bonzinho, eu estou salvo. Quem falou isso para você? Isso é mentira, irmãos. Você é salvo pela graça de Deus, gratuita. E ai de quem falar para mim que a graça de Deus não é gratuita. Vai brigar comigo. É por isso que você é salvo, que eu sou salvo. É por isso, irmãos. Eles também tinham aquele antinomianismo e também tinha o galaicismo. Um falava assim, ó, você já, não importa, Deus já te escolheu, você está salvo, não importa o que você faça, não precisa fazer nada, não. Tá? O antinomianismo é assim, não precisa fazer nada. E o galaicismo? Você é salvo pela graça, mas você se aperfeiçoa na lei. Tudo errado, irmão. Tudo errado. Então, o que eu estou falando isso para vocês? É porque a gente tem que seguir esse caminho e prestar atenção que tem muitos, que nem Sansão, o próprio Gideão, Saul, que queimaram a largada, filho. Eles queimaram a largada, eles chegaram lá, não continuaram, não perseveraram, se entregaram no meio do caminho. A ensinos, a coisas diferentes da vida dele, e se perderam. Nós temos que ser que nem Josué e Caleb, irmão. Todo mundo está falando que você está errado, mas você está na palavra, você está certo. É isso que nós temos que ser. Ó, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Mais uma vez Paulo correndo. Você pode dizer isso de você? Você pode falar que você combateu o bom combate? Você pode falar de você que você vai terminar a corrida e vai guardar a fé? Irmão, a coisa é séria, irmão. É séria a coisa. Certo? Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos se levantar. E nós precisamos mudar nossas atitudes, sacudir a poeira, dar a volta por cima. 1 Coríntios 9:24, não sabeis que vós, de novo Paulo, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcancei, ele está falando. Ou seja, ele está falando assim, ó, quem está no estádio correndo, na competição, está no desespero, porque se ele não chegar em primeiro, ele não ganha. Certo? Ele está falando. Mas é que ele está falando para nós. Nós temos que correr como se fosse assim. Também. Como se você tivesse que chegar na frente. Por quê? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Persevera, irmão. Pode doer, mas não desista. Não desista. Você está pronto para a volta do Senhor? Está pronto? Você vai estarei pronto. Se você está pronto, 1 João 3,3, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Deus tem uma promessa, te promete uma coroa de justiça no final dessa sua corrida. Mas não desista, não abra mão, se levanta, segue firme, segue forte. Ora, irmão, interceda, leia a palavra, deixa o Espírito Santo fazer de você o que ele quer, te dominar.